Êxodo capítulo 16, versículo 6. Pega a palavra combatente. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou do Egito. E amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? Moisés disse: isso acontecerá quando o Senhor vos der esta tarde carne para comerdes, e amanhã pela manhã pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferiste contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha pergunta primeira é essa: você ainda confia no Senhor? Me diz aí nos comentários. Você ainda confia no Senhor? Geraldinho, por que você faz essa pergunta aqui? Você ainda confia no Senhor? Ora, depois de tudo, você ainda não confia no Senhor? Entendeu agora que eu estou te perguntando? Depois de tudo que você já viveu, tantas batalhas que já enfrentou, você ainda não confia no Senhor? Os israelitas. Talvez você diga assim: claro que sim. Será? Perceba os israelitas. 10 pragas no Egito. Passagem no Mar Vermelho. Hein? A pé enxuto. O mar se abre, o mar se fecha. A água que era amarga e mara se transformou em água doce. Acampamento em Elim, 12 fontes, 70 palmeiras. Coluna de nuvens, coluna de fogo conduzindo eles, hein? No deserto. Tudo isso e muito mais. Perceba, e eles ainda murmuravam contra Deus. Por mais que não fosse, entre aspas, contra Deus, era contra Moisés. Não é? Então preste bem atenção. Existe muita semelhança entre os israelitas daquela época e a nossa geração. Existe muita semelhança. Por quê? Porque, da mesma forma, a gente vê Deus fazendo, Deus nos livrando, Deus abençoando, e aí qualquer coisa a gente começa a murmurar. Às vezes não é diretamente contra Deus, mas contra aqueles que Deus colocou em nossa vida, querendo culpar as pessoas pelos nossos problemas. Eu culpo todo mundo, a culpa é de fulano, é de cicrano. Eu não sou feliz por causa disso. Ah, porque foi meu pai que não deu amor. Ah, porque foi minha mãe. Ei, não. E se você já tem consciência de onde está o seu trauma, busque a cura, porque você vai passar a vida inteira dando essa desculpa. Vai passar a vida inteira, e aí? Se você já consegue a consciência da raiz de onde está o seu trauma, porque é muito importante saber, por que você não faz o processo de cura? Por que você não perdoa e não libera perdão? Porque você não é livre disso. Então você vai passar a vida inteira. Não, é porque eu passei por isso lá na minha infância. E aí? É preciso chegar no momento de você vencer. Porque senão tudo que der errado, a culpa sempre foi por causa do passado, por causa das pessoas, por causa disso. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa que você precisa saber. Deus continua paciente em nos formar. A gente perde a paciência, mas Deus não. Deus, ele continua paciente em nos formar e nos preparar, e manifestar o seu amor e a sua providência. Ele coloca claramente isso. Esta tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou do Egito. E amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Já estava muito claro que o Senhor os libertou do Egito. Mas é como se eles precisassem o tempo inteiro de provas e mais provas, sinais e mais sinais. Nós também, Deus tem feito muito em nossas vidas, mas parece que precisamos de novas provas, de mais sinais e mais sinais. E eu quero dizer, o Senhor mais uma vez vai manifestar a sua glória. Para que deixemos de ser. Por que Deus manifesta? Você diz assim, mas Geraldinho, por que Deus não castigou esse povo? Por que Deus abençoou eles? Deus não se cansa de nos abençoar. Para que experimentemos uma transformação, deixemos de ser o povo da murmuração, o povo do vitimismo, para ser o povo da confiança. Lembra no quadro de Jesus Misericordioso, qual é a frase? Jesus, eu confio em vós. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa confiança em Deus, ela abre porta de milagres em nossas vidas. A nossa confiança em Deus,
ela muda o rumo da nossa história. Você confia ou não confia? Escreve, Jesus, eu confio em vós. Lembra daquela canção antiga, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor? É exatamente isso. Desde sempre é sobre a nossa confiança. Confia ou não confia? Nós precisamos deixar, isso é transformação, isso é metanoia, isso é mudança de mentalidade. Deixar de ser o povo da murmuração, do vitimismo. E o que é o vitimismo? É quando a culpa é de todo mundo, é do governo, é do clima, é das pessoas, dos seus pais, do seu quê, do seu professor, a culpa é do seu chefe, a culpa é da empresa que você trabalha, a culpa é da igreja, da comunidade, do coordenador, a culpa é do irmão. A culpa só não é minha, isso é vitimismo. Quando eu não tenho autorresponsabilidade de assumir as minhas culpas. E aí eu me torno muito bom em dar desculpas. E se você se tornar muito bom, cuidado, viu? Se você é um homem, uma mulher que dá desculpas, cuidado. Quem se especializa nisso não fica bom em nada mais, nada. Quem é bom em desculpas acaba péssimo em tudo que faz. Por quê? Porque ele ficou bom em dar desculpas. Ele acaba tudo que ele não faz, não é porque furou o pneu. É porque deu um problema. É porque fulano não me entregou. Você vai se tornar um péssimo profissional em qualquer área. Se você for bom em desculpas, por quê? Porque a desculpa, se você ficar bom nisso, ela te justifica. E como na sua cabeça ela te justifica, você acha que ela justifica para os outros. E lembre-se, desculpa não paga conta. Desculpa não resolve problema. Desculpa te engana. A desculpa engana a gente, não é? Quando a gente chega com uma boa desculpa, a gente está certo que está tudo muito bem. Por quê? Não é porque aconteceu isso. Não está. Então, isso é o que acontece na nossa vida. Se você aprender a dar desculpa e se a desculpa para você te justifica, você vai ser um péssimo profissional em qualquer área. Você não vai crescer em nada, inclusive no seu casamento, na sua vida, em todas as áreas. O Senhor vai manifestar a sua glória para que deixemos de ser o povo da murmuração, do vitimismo, da desculpa, de culpar os outros, para ser o povo da confiança. Escreve. Eu confio em vós. Porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés deixa claro que a murmuração que fazemos não é contra as pessoas, é contra Deus. Cuidado você que vive se vitimizando, colocando a culpa em tudo e em todos. Essa murmuração é contra Deus. Chegou a hora de termos a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Maturidade humana e espiritual. Maturidade humana e espiritual. Eu conversava com uma pessoa esses dias e dizia isso. A pessoa se justificava, olha, mas é porque eu sou assim, porque lá na minha infância, o meu pai me deixou, não sei o que, e eu dizia à pessoa, mas sim, você já passou de 50 anos. E quando é que você vai deixar a sua infância? Na infância. Porque se você já sabe a raiz do problema, não é? Se você já sabe onde está, por que você está nessa ainda? Eu disse, isso quer dizer que é a sua justificativa para as pessoas? E está tudo bem? Porque você justifica para você, está tudo bem? E eu disse, não está. Você está trazendo problemas para si e para aqueles que trabalham com você. Você está trazendo problemas para si e para aqueles que trabalham com você. E aí? Aí ele disse, e o que eu faço? Eu disse, resolva. Você não já sabe o problema? Porque é complicado quando eu não sei, não é? Se eu preciso de um tratamento, busco tratamento, não é? Se eu preciso de cura interior, eu preciso buscar a cura interior. E para todas essas coisas, eu preciso de uma coisa que é a base, é o quê? Decisão, eu preciso decidir vencer isso. E decidir vencer isso, qualquer limitação nossa, qualquer problema, é o quê? É cortar a nossa vontade, é ou não? É. Então, meu irmão, minha irmã, chegou o tempo da nossa maturidade humana e espiritual. No versículo 11 diz, e o Senhor disse a Moisés, ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes esta tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor, o vosso Deus.
À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno do acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos manda comer, para comer. Palavra do Senhor. Ei, combatente, Deus vai te surpreender com tudo o que você necessita. Com tanta murmuração fica evidente a falta de merecimento do povo, não é? Aquele povo merecia? Não. Murmurou antes, murmurou depois, murmurou antes do mar, murmurou depois que passou, murmurou quando chegou em Mara, murmurou quando chegou... Murmurava. Eles não tinham merecimento para isso. Mas a providência divina não acontece por merecimento. Lembre-se disso. Porque senão a gente fica sem entender. Por que Deus fez isso que fulano nem merece? Você também não. Eu também não, mas não é por merecimento. É por graça, por misericórdia de Deus. E as misericórdias de Deus são eternas. Ei, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. É por graça, é por misericórdia. Os israelitas ficaram mais uma vez impactados, surpresos com a ação de Deus em suas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, imaginem que eles estavam naquele dia murmurando. Por quê? Porque a gente ficava lá perto das panelas dos egípcios, comendo as migalhas, não é? Eles estavam lá lamentando as migalhas. Muitas vezes nós somos desse jeito, choramos pelas migalhas, lamentamos pelas migalhas, mas Deus não tem migalha para nós. Meus irmãos, imagine aquele povo lá com fome no deserto e as codornizes cobriram o acampamento. Foi carne, foi churrasco a noite inteira para quem estava no meio do deserto. Imagine, gente, isso aqui humanamente é impossível se acreditar. Humanamente você está no deserto. E aí, vai ter carne no deserto? No deserto não tem carne. Mas eles comeram. E comeram fartamente, abundantemente. Mais que isso. Depois de terem comido carne a noite inteira, quando acordaram no outro dia, o maná. O que era isso, Geraldinho? Um pão delicioso. Um pão com sabor de mel. Ei? Um pão com sabor de mel no café da manhã. Meu irmão, eu vou te dizer, Deus nos surpreende, não com o que pedimos, com o melhor. Eles estavam pedindo as migalhas do Egito e Deus deu o quê? O melhor para ele, carne fresca. Deu um pão com sabor de torta de mel, para que eles comessem no café da manhã. E eu te digo, qual a sua necessidade? A deles era carne, proteína. A deles era pão. Eles sentiam falta do pão, eles sentiam falta de comer carne. E Deus providenciou o quê? Carne e pão. Mas tinha no deserto? Não. O Senhor fez vir sobre eles. A divina providência os atingiu. E eu te pergunto hoje, qual é a tua necessidade? Escreva agora nos comentários. Faça igual a eles. Nós queremos carne, Senhor. Nós precisamos de pão, Senhor. E eles receberam o melhor. Deus vai te surpreender provendo a sua necessidade. É por isso que eu te pergunto. Ei, qual é a sua necessidade hoje? Eu não sei, cada um aqui tem uma necessidade diferente. Cada um aqui precisa de algo diferente. E eu preciso te dizer que Deus vai te surpreender exatamente provendo o que você necessita. Ei, combatente, Deus proverá o que você necessita. Deus vai te surpreender. E se prepare. Vou dizer para vocês, muitos vão ver essa surpresa aqui, dentro desse retiro quaresmal, dentro desses dias de quaresma que você está vivendo. Você vai ver a surpresa de Deus na tua vida. Deus vai te surpreender. Escreva, Deus vai me surpreender.